Olá, sejam todos bem-vindos. Estou aqui para mais um Pod Vivax, na rede Vivax de televisão. Sou a Luma Caruso, estou aqui sempre para trazer informação, clareza, qualidade de vida para você que está aí nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência e estamos aqui para mais um Pod Vivax, que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, né? A gente vai estar conversando sobre a seletividade alimentar no autismo. E o mais interessante de tudo, gente, que eu trouxe hoje, aqui eu estou muito feliz, que hoje eu trouxe duas profissionais de ponta, duas profissionais excelentes que trabalham com isso no dia a dia para poder ajudar você que está aí em casa. Tá bom? A gente está aqui com uma mega profissional, a Aine Hilário, que é a nossa psicopedagoga. Seja bem-vinda, Aine. Obrigada. E a gente também está com uma psicóloga, né? A Sara Andreozzi, que também veio aqui para estar conversando com a gente. Tudo bem, Sara? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Estou representando aí a classe das psicólogas. Um beijo para todas que trabalhamos com muito afeto, muito carinho, né, Aine? Sim, o trabalho de vocês é essencial para que essa comunidade, essas crianças, né, se elas consigam sim ter uma vida, uma qualidade de vida mais e melhor, né? Eu vou começar com você, Sara. Como que funciona ali, né? Aquela situação da mãe, que ela já esperou aquela criança 9 meses, ela tem todo um trabalho ali de expectativa, de espera, e aí a criança é especial. Como que funciona esse processo de aceitação, Sara? Luma, ótima pergunta que você faz, né? Para que eu consiga responder, eu vou precisar resgatar 2 conceitos que são muito importantes. Okay. O primeiro é a questão da formação dos nossos desejos inconscientes e a questão do luto. Perfeito. Como que é isso? Antes da criança existir enquanto concreto, enquanto corpo físico, ela já existe no imaginário dessa mãe, nesse imaginário desse pai. Então, um bebê imaginário. Então, mesmo antes da gravidez, que é quando a mãe ela sonha acordada, como que será que vai ser o rostinho do meu filho? Será que ele vai ter a mesma cor do cabelo que eu tenho? Será que ele vai ser teimoso igual o pai? Ela já tem um preconceito ali formado, né? Sim. Um conceito de uma criança. Ah, eu Sim. quero o nariz do marido, um cabelo igual ao meu. Ela já tem uma coisa ali meio que pré-estimulada, né, na Sim. cabeça dela. Isso que é a formação do desejo, Ok. né, que acontece mesmo antes dela engravidar, e na gravidez isso se potencializa muito, que é o que Freud, né, o pai da psicanálise, falava, que é o investimento pulsional. O que é isso? São os nossos investimentos afetivos. Então, para a gente entender a questão do diagnóstico, a gente primeiro precisa lembrar disso, que primeiro se investe muito emocionalmente. Uhum. E aí, quando se tem um diagnóstico que é tão difícil como um diagnóstico do autismo, desestrutura nesse sentido, porque num primeiro momento ali do baque, ela vai desinvestir, porque o luto ele é isso, ele é a retirada de um investimento afetivo. Entendi. Quando a gente fala de luto, não falamos somente na morte de um ente querido, falamos da perda, mesmo que provisoriamente, dos nossos sonhos e dos nossos desejos que são projetados em alguém. Sim, às vezes a pessoa espera um menino, vem uma menina, né? Sim. Às vezes a pessoa espera uma menina e vem um menino. Isso também, querendo ou não, acaba tendo um processo ali de luto, né? Sim. E isso daí, doutora, como que funciona? Depende desse processo de aceitação, é o tempo. Então, por exemplo, é 1 mês, 2 meses, depende dessa expectativa que vai definir esse tempo? Depende da expectativa, que é a história de vida de cada um. Para o processo da aceitação. Para o processo de aceitação. E cada um tem o seu tempo, que é o Entendi. luto. Porque antigamente falava-se de um luto normal, de 1 ano e meio, né?
Mas hoje não se fala mais Mas nisso, assim, porque nós temos memória. Então, na verdade, os lutos, eles são elaborados ao longo da vida. entendi. Então, Então, a gente não tem um tempo específico para esse processo de aceitação, né? não tem, vai depender da história de cada um. Entendi. E assim, Aine, deixa eu te perguntar, o autismo, ele é o quê? Ele é uma síndrome, ele é uma doença? O que que seria o autismo? Então, o autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento. Então, é uma diferença, né? Um funcionamento diferente, um funcionamento neurológico diferente. Tá. Né? Não é uma doença, porém é um transtorno. Então, as áreas que são afetadas, principalmente, são as sociais, Ok. comunicação. Entendi. A criança é na primeira infância, porque muita gente pergunta Sim. se as crianças, pode ser diagnosticado autismo na vida adulta? Eu ia te perguntar isso, sabia? Pode ou não? Poder pode, porém tem que resgatar lá atrás informações da primeira infância daquela pessoa. Entendi. Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento da infância. Entendi. Então, ela tem algumas características que vêm lá de trás. Só que, como é um diagnóstico, vamos dizer assim, novo, porque antigamente eram taxadas as crianças como, né, com apelidos pejorativos, era Sim. aquela... Então, a gente encontra muito nas terapias, quando os pais recebem o diagnóstico e a criança começa a fazer terapia, e aí a mãe ou o pai, não, mas eu era assim quando eu era criança. Exatamente, acontece. É. Isso já é um tipo de negação ali da própria família, não é, Aine? Sim, porque, mas eu era assim. Doutora, claro. Eu era desse jeito, eu também tinha eu tinha essa dificuldade, eu não me socializava bem, tinha dificuldade de fazer amizade, eu tinha tudo isso igual ao meu filho. Porém, não tinha esse acesso que tem hoje das terapias. A informação, né, doutora? Isso. Então, não, mas vai passar, né? Vai, realmente, né? Com as terapias vai tendo evolução. Sim. Muitas mães também, na fase de diagnóstico, de receber o diagnóstico, muitas famílias, a criança vai para avaliação e recebe o diagnóstico. E aí, a mãe chega pra gente para intervenção, né? Porque o que a gente faz é intervenção. Então, ele vai para avaliação. Entendi. Faz todo um processo de avaliação, Diagnóstico, depois né? recebe o diagnóstico e aí vem para intervenção. Tá. E as muitas mães, pais, familiares chegam com a expectativa de, já recebi o diagnóstico, agora eu vim para tratar e curar. Né? Nossa, Vem com muito essa bom você ter expectativa. falado isso. E assim, com as terapias, a criança vai evoluir, a gente vai fazer com que Qualidade de vida dela vai melhorar, Porém, né? é um diagnóstico que ela vai ter a vida toda. Um autista não vai deixar de ser autista. Entendi. Né? Ele pode ter uma melhora, Ele né? vai ter uma melhora, ele vai evoluir nas dificuldades que ele tem. Porque antigamente era autismo, né? Hoje em dia a gente fala de um espectro do autismo. Então, são muitas características. A gente tem criança com o mesmo diagnóstico, porém com comportamentos totalmente diferentes. Olha só. Então, tem até não verbal, que não fala. Tem uns que falam até demais, mas mesmo falando, não consegue se comunicar bem. Tem essa dificuldade de comunicação. Tem Olhar dificuldade no olho, né? de olhar no olho, de socializar, né? Tem comportamentos restritos, ali, Sim. rígidos, né? Tem tudo isso. E assim, doutora Sara, junto exatamente com a doutora Aine falando, o que acontece? Esse processo de aceitação, a criança, ela depende, igual vocês estão aqui, né, trabalham na PAI, para poder melhorar a qualidade de vida dessa criança. Só que aí, a mãe não aceitou. Então, a gente tem um processo de aceitação para poder essa criança começar a desenvolver, essa criança começar a ter o diagnóstico certo e o tratamento certo. Então, isso também atrapalha o desenvolvimento da criança, não é? Sim, porque quando acontece o diagnóstico, o foco costuma ser só na criança, mas não devemos esquecer o entorno dessa criança, a família. Então, é um trabalho que precisa existir em conjunto. A família, muitas vezes, precisa vir para terapia, Sim. precisa ser cuidada. Até a mãe precisa ser A mãe acolhida, precisa né? ser A gente sabe acolhida. que vários casos, às vezes, a mãe aceita e o pai não.
né? Sim, E acontece muito isso acontece também. muito, Sim. porque até na nossa vivência clínica, é a mãe quem fica quando todo mundo vai embora. Exatamente. Então, e assim, eu lembro até de uma fala, né, de uma mãe muito marcante, em que ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, porque a gente fica emocionado junto com o Claro, paciente, né? Claro, com né? certeza. E aí ela olhou para mim e falou assim, eu desisti de curar o meu filho, foi quando eu consegui enxergá-lo, foi quando eu consegui percebê-lo, e a nossa vida mudou totalmente. Ou seja, aceitou o filho. Aceitou. Mas é um Sim. processo que às vezes é longo mesmo, por conta de todo esse investimento que foi realizado lá atrás afetivo, Sim. e que ela precisou ser redirecionado, né? Aí entra o profissional da saúde, a equipe multiprofissional. E o que Sim. nós fazemos? É como se fosse um GPS, que nós vamos ajudar essa família a redirecionar a rota. Sim, Né? sim. Então, é possível continuar sonhando? Claro que sim. Mas vamos ter que ter algumas alterações nesse caminho. Né? Sim. E dentro disso, doutora Aine, o que a psicopedagoga faz? Qual que é a função dela no autismo, em específico? O autismo, normalmente, né, mais de 70% dos casos, tem comorbidades. Então, a criança ela não é só autista, ela pode ter um TDAH, ela pode ter umas outras comorbidades, deficiência intelectual, pode vir junto. Então, dentro de todas e mesmo que for só o autismo mesmo, dentro de todas essas alterações que ela vai ter no social, na comunicação, na escola, essa criança, quando incluída, né, na rede regular de ensino, ela tem dificuldade para aprender. Sim. Ela vai ter. Né? Até para conversar com um amigo, pra socializar, né? Exatamente. Pra conseguir prestar atenção, porque por conta eles têm uma dificuldade muito grande, a maioria, na questão sensorial. Então, o barulho incomoda muito. Né? Então, assim, na escola é um ambiente, dentro de uma sala de aula, com inúmeras crianças, é um ambiente que não é favorável para a criança aprender. Sim. Né? Dependendo da linguagem que é usada dentro da sala de aula, tudo dificulta. Então, eu tive um paciente que a professora... Uma rede normal? Isso. Tá. Eu até ouvi isso também numa capacitação. Uma professora, um autista, vai pedir para a professora para ir no banheiro. Ele nasce dentro da sala, professora, passa no banheiro. Aí a professora estava no meio da aula, na explicação, falou, vai sim, mas vai num pé e volta no outro. Imagina o que a criança fez, demorando para voltar. Ela foi pulando num pé só e voltou pulando no outro. Porque para eles... foi o que ela disse. Sim. Então tem que prestar atenção, porque para eles é muito concreto, né? Sim. Tem que dar uma atenção nessa questão da linguagem, do jeito que você fala, né? Sim. Você fala, tá com minhoca na cabeça. Na concepção da criança, ela vai imaginar uma pessoa com minhocas na cabeça. Sim. Né? Tirar água do joelho. Tirar água do joelho. Então... Para eles é muito concreto o que você fala. E é muito legal essa sua fala, doutora, porque assim, eu vejo, assim, eu volto a repetir, eu tô muito feliz com a participação de vocês aqui, justamente por isso, porque além que eu acredito muito que o bem tem que propagar sempre, e algumas profissões eu acho que a sociedade precisa conhecer um pouquinho mais a fundo, porque para essas pessoas, né, para essa comunidade, para essa geração que tem aí, e cada vez mais a gente está tendo diagnóstico de autismo, o que acontece? Eu vejo que às vezes não tem muita fala, né? Não tem muito espaço tanto na mídia como na sociedade. Ou seja, esse preconceito acontece o tempo todo, né? Então, às vezes, aquela criança está inserida numa escola normal, teoricamente, ela está dentro de uma série ali, mas que a professora, às vezes, não tem o mínimo noção de como trabalhar com aquela criança, né? E isso também eu acho que retarda o tratamento, não retarda? Porque a gente tem que pensar nas potencialidades dessa criança. Todo mundo tem uma coisa que é boa, né? Exatamente. Então a gente tem que usar isso para ajudar que aquela criança aprenda
nas outras áreas, nas outras matérias, mas infelizmente nem todos os professores estão preparados para isso. Também não é só a questão do professor. O professor, ele tem outras Crianças, né? Crianças em sala. Sim. E assim, muitas vezes não tem, é direito do autista, mas às vezes não tem um auxiliar de sala junto ali com ele para Sim. estar dando todo o apoio que necessita. Sim. Então, Que é o necessário, né? é necessário. E Exato. é por lei, eles têm direito. Era isso que eu ia Mas, te assim, perguntar. algumas mães que têm mais conhecimento conseguem ir atrás, vai na justiça e consegue. Outras que, né, a escola fala, ó, não tem, acaba aceitando por falta de Aceitando. conhecimento, Sim. por falta de informação. informação. Exatamente. E a criança Perde. acaba perdendo. Porque Perde. muitas crianças vão para a escola e aí o professor faz o quê? Dá um desenho para pintar. E pronto. E deixa ali na aula. Aí vai passando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sexto ano, sem ser alfabetizada, sem estar inserida dentro do que é para dentro da mesma matéria, do mesmo Sim. conteúdo que as outras crianças estão, tendo o cognitivo totalmente preservado. Quer dizer o quê? Que ela poderia estar aprendendo. Porque ela Entendi. não tem alteração cognitiva. Só que o jeito que ela aprende não é o jeito que a professora ensina. Exatamente. Então ela não conseguiu aprender. O que vai contra, né, a questão da inclusão, que tanto se Se fala. fala. Mas na prática, né, são outras questões. Sim. E uma outra coisa também, doutora Sara, por exemplo, dentro do que a doutora Aine falou, a gente precisa entender, por exemplo, a mãe não aceitou. Ah, não, eu tenho certeza porque eu era assim, o pai dele também era assim, não. Aquela nega, né, aquele problema. Sim. O que isso acarreta na vida da criança? Sim. A total falta de investimento afetivo naquela criança. Porque o que cura a gente, né? São as relações afetuosas, né? Que sejam capazes de acolher. Sim. Porque se a gente não consegue esse acolhimento dentro de casa, que é nosso porto seguro, não podemos esperar que lá fora a gente consiga isso. Entendi. Né? Então, assim, quando a gente é acolhido, né, por figuras que sejam representativas, são modelos para a gente, né, que é pai e mãe, ou quem ocupa este lugar, a gente consegue enfrentar a vida, os obstáculos que vão aparecendo de uma maneira melhor, mais eficaz. Sim. Né? Porque eu até brinco com os meus pacientes, adoraria falar para você que não vai mais ter problema, mas não é o que acontece, não é a realidade. Perfeito. Os problemas, eles existem, eles fazem parte da nossa vida, só que o que acontece? A gente procura o quê? O fortalecimento emocional para que a gente consiga enfrentá-los da melhor maneira. Isso que é qualidade de vida. E assim também, fora tudo isso, o tratamento correto, Sim. né? Fora tudo isso, o tratamento de uma boa psicóloga, uma psicopedagoga, uma fono. Sim. Porque se meu filho não tem problema, subtende-se que ele não precisa de tratamento. Sim. E aí essa forma de ver a vida ali, essa mãe, esse pai, talvez ela acaba sendo até um pouquinho negligente a respeito do tratamento com o filho. Sim, né? porque aí, quando acontece isso, né, a gente recomenda, né, a gente insiste que essa mãe também faça um tratamento. Porque Exatamente. senão... Tem que ter um acompanhamento, né? Não, porque senão não adianta a gente resolver só uma parte, né? E a gente precisa de ter esse conjunto. Então, a família, ela é fundamental. Perfeito. Até às vezes até mais, né? Sim. O que acontece muito também lá na PAI, as crianças chegam pra gente já com uma idade avançada não, mas uma criança mais de tarde. 9, 10 anos, porque os pais, a família, ou por falta de informação, ou por negação, tentou levar até onde podia Conseguia. ser, né? Aí é papel da escola, né, encaminhar. A professora de enxergar, Isso, né? Só que a gente não recomenda isso, porque quanto antes começar precocemente o tratamento, as intervenções, mais fácil da criança evoluir. Exatamente. Menos perca, né? Sim. Então chega uma criança de 13 anos que não é alfabetizada, fica Olha o tanto difícil. como ela perdeu, né? Até porque os hormônios, né, falando neurologicamente, já passou daquela fase de aprender, ler, escrever. Sim. E já tá numa fase hormonal, mas entrando na puberdade. Enfim, morre algumas coisinhas e nascem outras. Sim, então fica mais difícil ainda de
você resgatar. Ou seja, Aquilo quanto que antes ficou. o diagnóstico, quanto Melhor. antes a mãe aceitar, quanto antes ele ter esse aparato todo de profissionais, acolhimento, pessoas que estão ali, é muito melhor para aquela criança, né? Sim. Assim, vamos já supor que a criança ela já teve o diagnóstico de autismo, a mãe já aceitou, já tá tudo certo. Aí ela começa a entender a questão da seletividade alimentar. O que seria isso, doutora Ine? A criança, quando a criança dentro do espectro autismo, ela tem um transtorno no processamento sensorial, né? A gente fala de até 90% das crianças, né? Não todas, mas 90% das crianças têm essa alteração. Que é aquilo que eu falei, do barulho, que incomoda, tato, paladar. Então, assim, a criança tem dificuldade para comer, para experimentar novos sabores, né? Tem uma questão sensorial mesmo, né? Para experimentar um alimento, eu não gostei dessa textura, não quero experimentar. Ele fica mais aguçado, o paladar, é isso? Ele sente diferente, né? Entendi. É uma diferença, né? Pode ser mais, como pode ser menos também. É alterado. A gente não Entendi. sabe dizer se, né? Cada um tem um jeito, Porque muita gente acha que é frescura. Muita gente acha que é frescura. É. No TEA, tem essa questão sensorial, ou pode ter também questão da rigidez. Porque a criança, ela pode não ter alteração no paladar, no gosto, mas ela tem aquela rigidez. Porque as pessoas com autismo, elas têm dificuldade em se adaptar a novas rotinas, Sim. a novas coisas. Estímulos, né? Então, pode Novos ser que ela não queira comer nesse restaurante, ela só coma com esse talher, ela só coma com esse prato, e ela só come nesse horário. Se você oferecer outro tipo de comida com outro talher e outro prato, ela não vai comer. É um padrão. É um padrão. padrão que se forma Ele de segue um comportamento. padrão de comportamento, de rigidez, né? Então, pode ter essas duas questões. Por isso que é muito importante a avaliação do terapeuta ocupacional. O Ok. TO é fundamental para trabalhar essas questões sensoriais da Porque rigidez. isso pode melhorar. Pode Pode. melhorar, com certeza, Aí, por com exemplo- terapia. Porque também acaba que muitos têm problema nutricional, estão fora do peso, tem Exatamente. criança que só come miojo, Sim, eu sei disso. né? Então, assim, acaba comprometendo, não pode, não dá pra deixar. Só que também a mãe não sabe o que fazer, porque ela não come. Não come. Então- E quando tá nessa situação, o que vocês orientam? Essa vai para as duas, assim. O que vocês acham que, por exemplo, tem que inserir sim, aos poucos ou não? Como que funciona? Então, o que as pessoas, o que recomendam, né, Sim. tanto as terapeutas ocupacionais quanto as nutricionistas, é que vai oferecendo aos pouquinhos, deixa a criança ter contato com o alimento, né, Sara? Sim. Lá na PAE, a nutricionista faz um trabalho legal, que ela oferece o alimento cru, deixa a criança ver, ela descasca, no outro atendimento ela leva para a cozinha para o preparo. Entendi. Então ela vai participando, vai construindo aquilo, põe um pouquinho na boca, Entendi. aos pouquinhos. É uma terapia, né, que é Sim. feita com o paciente para ir, porque você pegar e enfiar na boca não Ele é vai colocar recomendado. tudo pra fora, Né? né? Ele coloca tudo pra fora. Seria assim, então começa pela textura, ele começa a entender todo aquele conceito daquela nova alimento para ela poder conseguir comer. Seria isso? Exatamente. Porque não tem nada mais desesperador para uma mãe do que o filho não comer, Ah, é verdade. né? Sim. Mas é importante a gente salientar a diferença entre o que é recusa e o que é seletividade alimentar. Tá. Porque recusa, por exemplo, a criança comia maçã, aí hoje vai oferecer, não quero, mas daqui uns dias ela pode voltar a comer, isso faz parte do desenvolvimento, Perfeito. né? Agora a questão da seletividade alimentar é um padrão de comportamento, porque eu tenho um paciente, por exemplo, que ele come só bisnaguinha do pacote vermelho, batata frita e miojo. Então, é um padrão. Se a gente observar aí nesse exemplo, nesse recorte, né, que eu fiz, é um padrão tanto de textura quanto de cores também. Perfeito. Então, e o que a gente trabalha? Né? A gente trabalha muito com lúdico com essa criança.
Então, é o brincar de comidinha, porque ele tem, como a Ine falou, qual que é nosso principal objetivo? Que ele consiga se aproximar desse alimento. Então, começa nas terapias pelo lúdico, pelo brincar, porque já estamos realizando as intervenções, né? Sim. E até uma amiga minha, Forno, Isabela Magalhães, ela estava falando disso na semana passada, numa live que ela fez, e são ideias que bacana, né? Que vamos aí com a equipe multi, né? Então, Sim. vamos somando aí saberes, o que ela faz no consultório, ela pega embalagem, potinho de sorvete, e ela coloca arroz cru dentro do potinho, aí coloca no outro potinho feijão cru, aí ela esconde, por exemplo, uma palavrinha ou um brinquedinho dentro ali do arroz, aí pede para a criança, olha, tem uma surpresa aqui dentro do pote, aí a criança vai enfiar a mão no arroz cru, então ela está tendo o quê? Contato com o alimento, aí ela começa a não ter aquela ojeriza, né? Ela começa a ter mais uma aproximação. Então, isso facilita. Mas assim, então, para eu entender, a seletividade é diferente da recusa. A Sim. recusa ainda é normal. A recusa, sim. Seria Que normal. a A recusa é normal. seletividade já entra dentro desse problema sensorial. Exatamente. Então, tem duas formas de recusa. Pode ser uma alteração sensorial, que a criança tem aversão, a textura, o cheiro, o sabor mesmo, o paladar. Não adianta. Mas adianta com a TO, né? Tá. Por isso que é importante muito. Ou pode ser um outro padrão também do TE, que é a rigidez, que ela não come porque ela não quer, ela não consegue. E não deixa de ser também, não é frescura, mas né? É um uma padrão recusa. de comportamento. Ela tá recusando porque ela não vai aceitar nem chegar perto. É diferente. É pela rigidez ou pela alteração do processamento sensorial. Porque a alteração do processamento sensorial, ela não é exclusivamente do TEA. Existem muitas crianças que não são autistas e têm esse transtorno do processamento sensorial. Há pouco tempo atrás teve o filho da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso, que ele tem essa questão, ele tem esse transtorno do processamento sensorial. Então, mas ele não é autista, mas ele tem. Entendi. Tem criança que sente agonia de uma etiqueta de roupa. Sim. Que sente agonia de colocar o pé muito fechado. Exatamente. Tudo isso é alteração do processamento sensorial. É essa mesma criança que tem essa aversão ao sabor sabor, que não é frescura, né, doutora? A mãe tem que sempre relevar ali e aos pouquinhos, de uma forma mais lúdica e entrando. Porque também não dá, só porque não é frescura e porque realmente muito difícil para a criança, não dá para a criança viver a vida inteira comendo miojo, batata frita e bisnaguinha. Né? Como é que vai ser a saúde dessa criança? E só para complementar, a questão, né, desses transtornos alimentares também, começa bem lá de trás, começa na amamentação. Né? Então, quando a gente conversa com a mãe, né, na área da psicologia, a gente faz uma anamnese, pergunta como é que foi a sua amamentação, mamou no peito, mamou com a mamadeira, porque isso é a história de vida daquela criança. Sim. Então, tudo isso é necessário, né? Porque mesmo que a criança não tenha sido alimentada no seio, como é que foi essa introdução dessa alimentação? Né? Porque se ela, por exemplo, se a introdução alimentar, se foi apresentada para ela aquela papinha onde coloca vários alimentos amassados e tudo junto, ela não vai saber que a batata tem o gosto de batata. Sim. Ela não vai saber que a mandioquinha tem o gosto de mandioquinha. Sim. E aí, quando for para introduzir os alimentos sólidos, ela vai estranhar. Ela fala, nossa, o que é isso? Eu nunca comi isso na minha vida. Por isso que quando é bebê, quando a gente vai entrando ali, a gente sempre orienta a estar colocando, olha, você vai colocar um legume de cada vez, né? Para a pessoa ir formando toda essa conexão, né? Para entender o gosto de cada coisa. Isso é muito importante. Porém, no autismo, uma criança especial talvez tenha que esse espaço teria que ser um pouquinho maior.
né? Essa introdução teria que ser feita com um pouco mais de calma, né? Sim, mas muitas vezes o diagnóstico é com 2, 3 anos e já passou aí essa fase. É o normal, né? A idade de 2 anos. Não dá para fechar antes. Sim. Desculpa. Não pode. E a questão assim do autismo, eles têm o hiperfoco. Né? Então, e assim, enquanto psicólogo, a gente utiliza também o hiperfoco da criança no processo terapêutico. Vamos trazer isso aqui num campo que a gente consiga reverter numa melhora do quadro dessa criança. Por exemplo, a criança ela tem o hiperfoco com dinossauro. Tá. Então, ela gosta de tudo que diz respeito a dinossauro. Então, olha, a saladinha é comida que o dinossauro come. Olha que legal, faz uma associação do que a criança gosta, que legal. A questão da aprendizagem também. Porque se a criança ela não consegue aprender, olha, B com A é Bá. Qual é o dinossauro que começa com a letra B? Porque faz a criança ter um interesse. E ali, com brincando, ela aprende melhor. Sim, né? Entendi. Nossa, que legal. Eu vi hoje, uma colega me mandou no Instagram, uma professora que usou o hiperfoco do autista com máquina de lavar. Ele tinha um hiperfoco muito com máquina de lavar, né? E a professora fez uma máquina de lavar de papelão. Olha. E estava alfabetizando ele, colocando as letrinhas lá dentro. Então a gente mistura o B, coloca com A dentro da máquina. E isso foi com que ele misturando ali B com A. Como é que vai ficar se misturar? Foi assim que ele foi criando consciência fonológica e aprendendo. Então, assim, tudo é manejo. Tudo é um jeito de adaptação, saber ensinar a criança do jeito que ela aprende. Perfeito. A gente também precisa ver nessa questão da seletividade alimentar o contexto dessa família, o histórico, porque a realidade. Porque às vezes a gente fala a criança não come fruta, mas às vezes não tem fruta na casa dela. Era isso que eu ia falar até, né? Na nossa realidade, às vezes a gente encontra muito isso. Entendi. Né? Às vezes não tem. Então, você vai mostrar uma maçã e a criança nunca teve. Não comeu, não come porque já viu uma vez ou outra, viu na escola, né, uma pera, um melão. Não faz parte da realidade, da rotina daquela criança. E isso também é muito importante, porque eu sempre falo assim, existem profissionais e profissionais, né? E o profissional que consegue adequar o tratamento dele, né, personalizar, direcionar para a realidade daquela criança, é muito importante, né? Porque é muito bom, claro, que a gente deseja que todas as crianças tenham um monte de fruta, que tenha acesso a todo, mas tem realidade no nosso Brasil que não é assim. A gente tem joguinhos com um alfabeto lá, por exemplo, que eu trabalho muito com um joguinho, com um alfabeto móvel para as crianças. E aí tem joguinho lá, M, a letra M de quê? Mirtilo. Olha, né? Como que a criança vai saber o que é mirtilo, né? Não tem, é uma realidade até longe de muita gente. Muito, é verdade. Então, né, precisa ter adaptações. As adaptações que são necessárias, né? E assim, dentro dessa seletividade, a gente tem algumas dicas. Então, por exemplo, tentar inserir na vida daquela criança, né, a textura, a forma, obriga ou não a criança a comer? Jamais. Nunca obrigar. Nunca obrigar. Porque entramos aí no núcleo traumático, né? Porque nada que é forçado é bom. Só que, às vezes, a gente tem muitos relatos, né, na clínica, que a mãe, ela sai da casinha, porque ela fica muito nervosa, né? Porque e a mãe, por exemplo, ela coloca isso na criança, né? Por o descontrole também, porque ela fala, poxa, eu fiz tudo isso, eu fiquei horas cozinhando, eu fiz pra você, e você não comeu. Sim. Então a criança já fica morrendo de culpa, né? Então é super complicado. E porque a hora do jantar, por exemplo, às vezes é a única hora que a família consegue se reunir para fazer uma refeição, né? E deveria ser um momento
de confraternização, de calma, e muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes acaba virando um caos, vira um momento extremamente caótico, e também as telas também, né? A criança, ela está comendo, olhando para a tela e não está nem prestando atenção no que ela está consumindo. Mas isso vale para todas as crianças, para todas né? as crianças. Isso daí vale para todo mundo, para verdade. todas as crianças. E aí a questão é de que precisa existir aí certas regras, né? Como existe na escola, existe em todo lugar. Da sociedade, da né? sociedade. Para você inserir essa criança, ou qualquer criança que seja, numa sociedade, a gente precisa, sim, entregar esses limites, as regras, para a criança consiga, sim, ter, né, um destaque na vida dela e não tenha aquela frustração quando ela recebeu não. É muito importante isso, né? A gente fala de seletividade alimentar, mas também existem os autistas com compulsão alimentar. Eu iria te perguntar isso. Existem que comem o tempo todo, e se não dá, a criança entra em crise. Para os pais é muito fácil. Muito fácil. É muito difícil. Eles devem pensar, é fácil falar. Quero ver você ver meu filho entrando em crise ali naquele momento na questão sensorial mesmo, onde ele tem uma crise sensorial ali, onde ele está muito incomodado, onde ele começa... É difícil. Claro, né? Só passando, né? Só passando para saber. Muita gente não entende, acho que é birra. É uma criança mimada, mas não, é diferente. Olha feio, né? Sem educação. Sem limite. Então é difícil. Porém, não é porque é difícil que é impossível. Tem que tratar. Né? Não pode dar de tudo para a criança comer, porque senão ela vai surtar. Ou deixar ele comer miojo para o resto da vida, só miojo, porque é só o que ele aceita. Né? Tem que aceitar ajuda, tem que procurar ajuda. Né? Os profissionais estão lá para isso, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicólogo, fono, né? A fono é muito importante. A fono para a questão da comunicação é essencial, fundamental. Né? E também de grupos, né, musculares também para fortalecimento. Existe dentro da seletividade alimentar também, além do problema sensorial e da rigidez, também tem a questão de alguns que é mais raro, né, menos, mas tem criança que não come por conta da deglutição. Autista, que não consegue comer. Tem problema de deglutição. Então, a fono é fundamental. Ou seja, mais uma vez aqui, a gente entendendo como o diagnóstico certo, como a mãe aceitar isso tudo e conseguir levar para os profissionais, como que isso faz parte da evolução, as mães, né? Normalmente, o que a gente escuta muito é que não é que eu não aceito, não é que eu não quero. Elas têm medo. Sim. Do preconceito que o filho vai sofrer. Exatamente. De quando ela se for, com quem que vai cuidar. Exatamente. Porque, né, tem essa questão. Então, elas negam no comecinho, não vai ter que dar certo, porque eu não vou estar aqui para sempre. Quando for para a escola, como que vai ser? Quando eu estiver trabalhando, ficar com babá, como é que vai ser? Não tem... e a gente sabe que é verdade, né? A gente está numa sociedade que não tem essa aceitação, a gente sabe que não tem preparo. Não tem preparo, exatamente, inclusive por falta de informação. E assim, doutora Aine, todas as crianças autistas têm seletividade alimentar ou não? Não necessariamente. A maioria. Né? A gente fala de 60% a 90% das crianças autistas, mas não é né? Não é todas. Não são mas todas. A maioria. A maioria, né? sim. Tem, ou por rigidez do comportamento, ou por transtorno sensorial mesmo, do processamento sensorial. Né? Como eu disse agora, como a gente vem desde 2013, o autismo virou TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, é muito grande, abrangeu muita coisa dentro do espectro. Antigamente, uma criança, era síndrome de Asperger. Hoje em dia não se fala mais. Hoje em dia é dentro do espectro do autista. Então, assim, a criança, às vezes, tem uma criança que tem um cognitivo super deficitário ali, não consegue. Tem autistas que têm bem desenvolvido. Muito, né? Que eram no antigo chamados superdotados. Sim. Aqueles que aprendem, tem autista que aprende a ler com 3 anos. É verdade. Tá alfabetizado. Vai falar, que bom, meu filho. Mas não é bom. Porque tudo que foge da linha do normal atrapalha em outra coisa. Aquela criança precisa brincar. Ela tá aprendendo a ler e escrever, mas ela tem noção de como que veste uma calça sozinha.
Então Exatamente. precisa das fases certinhas. Tem mãe E que não... respeitar. Respeitar. Né? Eu vejo isso muito também, doutora. É muito interessante. Até mesmo em crianças, teoricamente, sem nenhum diagnóstico. Né? Ai, porque o meu faz isso e o seu não faz aquilo. O seu faz... É uma comparação tão grande com criança que chega a ser até cruel. Né? Sim, Eu acho bastante isso... cruel, essa é a palavra. Inclusive, eu acho isso um absurdo, assim. E assim, doutora Sara, por exemplo, são vários graus, né, do autismo, né, são vários também que são diagnosticados agora, né, como a doutora Ine acabou de falar. Tem alguma coisa, assim, que a mãe pode esperar ou não, nunca pode esperar, dependendo do grau do autismo daquela criança? Sim, são vários graus, né, tem o nível 1, que a Uhum. gente chama, né, que é o mais leve, o nível 2, né, que é o moderado, e o nível 3, que ele é o mais severo, mais ou menos para a gente, né, didaticamente falar. O que ela deve esperar sempre é que o filho possa evoluir, né? Por isso, das terapias todas que são colocadas à disposição. Estamos falando aí novamente de uma equipe multidisciplinar. Então, é o psicólogo, é o TO, é o psicopedagoga, é a nutricionista e fisioterapeuta, para que possa trabalhar nessa criança todas as potencialidades dela, desenvolver as habilidades dela para que ela tenha uma vida com o máximo de independência possível, que esse é o principal objetivo, porque no TEA, o maior comprometimento, sem dúvida nenhuma, é o social. Entendi. Então, na clínica psicológica, o incentivo, o estímulo é total no social, tá? Sim. Porque tem pacientes, por exemplo, que eles falam com a gente tem que ensinar, olhar para a gente. Então, Sim. isso é ensinado. A gente ensina a abraçar. Então, a clínica psicológica, ela é muito corporal em muitos sentidos, ela é muito artística, ela é muito artesanal. Muito porque do tato, a gente né? é muito do tato. Então a gente coloca a mão ali na massa, né, junto com a criança, junto com o adolescente, junto com o adulto ali, para poder fazer toda essa diferença para ele, para que ele aumente a sua movimentação no mundo. Essa que é a grande, né, desafio para a gente. Sim. Né? Os níveis, né, como a Sara falou, os níveis de suporte, eles transitam também. Então, uma criança Olha, hoje... eu não sabia. Uma criança, ela não é porque ela é, né, suporte... Porque antigamente falava autismo leve, né? Sim. Mas agora eles classificaram como nível de suporte, como a Sara falou. O nível de suporte 1 é que ele não precisa o tempo inteiro de ter alguém ali ajudando, né? O tempo Como se fosse um suporte. mais leve. Isso. Sim. Tá. Porém, hoje ele tá no leve. Amanhã não, o que eu digo assim, né? Ele tá Se não aqui, tiver com tratamento, né, ele adequado. pode evoluir para um suporte 2. Era essa a minha dúvida. Pode Pode agravar, então. Pode evoluir para um suporte 3. Mas não é agravar, porque a gente fala no nível de suporte, é na questão da independência da criança, da autonomia. Entendi. Então, a gente tem TEAs não verbais, que é aqueles que não falam nada, que é nível de suporte 1. Que é independente. Porque ele consegue viver a vida dele com menos nível de suporte, de apoio ali. Entendi. Então, ele tá ali, ele consegue viver sozinho, pegar um ônibus, ir no banco, sacar um dinheiro, consegue... Sim. Então, ele é nível de suporte 1. Ok. Como tem TEA super bom, que lê, escreve, e é nível de suporte 3. Olha. Porque ele não tem... Então, assim, o nível Essa autonomia. Isso, o nível de suporte, ele não é necessariamente relevante com o grau da gravidade, vamos dizer assim, das limitações da criança, na comunicação, né? É avaliado como um todo, assim. Exatamente. É isso. Tipo, assim, ao quanto ele vai ter uma vida independente, com o que ele pode aprender. Isso. Entendi. Esse grau. E quem dá esse diagnóstico? É o neurologista? Neurologista. Quem faz a avaliação é a equipe multidisciplinar. Porque, como todo mundo já sabe, né, o TEA, ele não é o autismo, ele não é uma doença que você pode fazer o exame e ali vai constar. Sim. Né? Então, a avaliação é feita através de uma entrevista com os pais, né? Perguntando protocolos, testes que o
o neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que é aquela equipe multidisciplinar, vai fazer uma avaliação avaliando clinicamente, porque é um diagnóstico clínico. Sim. É avaliado ali clinicamente, não é? Entendi. Não tem exame que você faça onde vai constar, tem autismo. Tem não. autismo. Então ele vai fazer junto com o neurologista, vão discutir o caso. Às vezes tem casos que é bem difíceis de discutir, Sim. porque a Sim. criança tem uma autonomia muito grande de uma coisa, entra dentro de outra. Aqui ela parece super autista na comunicação, mas no social ela vai bem. Então, assim, tem casos que são difíceis. Sim, vai né? disfarçando, né? Então, a criança vai, passa por essa avaliação multidisciplinar, e aí o neurologista que dá o laudo, né? Porque às vezes também tem pais que chegam lá na PAI, que a gente tem essa equipe lá, multidisciplinar, Tá. né? E aí elas fazem a avaliação, fazem o relatório, e aí, junto com a neurologista, fecha um diagnóstico, e a neurologista que dá o laudo. Que passa é o médico, pra mãe. Isso, a neuropediatra, no caso. Que né, de passa criança, que dá o laudo certinho, para que que aquilo aconteça. Mas assim, mais uma vez a importância do tratamento, mais uma vez a importância do trabalho de vocês e principalmente da PAI, né, gente? Porque assim, vamos supor, hoje, se uma pessoa vai pagar um TO, vai pagar um psicopedagogo, um psicólogo, um fono, uma coisa, É muito quanto caro. que ela tem que é um tratamento caro. Sim. Né? Então, se uma vida, por exemplo, uma pessoa que não tem uma PAI na cidade, eu conheço um caso, inclusive, que a mãe se mudou para uma cidade que tem a PAI, porque na cidade dela não tinha PAI, e daí o filho era autista, ela precisava de tudo isso e ela não tinha dinheiro para pagar. Então, isso, para quem está em casa, também é muito importante entender. Por exemplo, se a gente sair da PAI, né, que graças a Deus a gente tem a PAI e a gente sabe o trabalho de vocês, como vocês fazem muito bem, e especificamente a PAI de Rio Grande da Serra, né, a gente tem que falar assim. Mas assim, fora tudo isso, a gente não tem uma outra ONG que trabalha, né, com as crianças autistas assim. Eu mesmo não conheço. Dentro da PAI lá de Rio Grande da Serra, a gente trabalha no SER. Dentro da PAI, lá em Rio Grande da Serra, é dentro da PAI. Mas existem em outras cidades, o SER é um centro de reabilitação. Ah, tá. Então, ele está inserido dentro da PAI de Rio Grande da Serra, o nosso. Mas tem alguns municípios, que eu não sei dizer quais, que tem o SER, que é o Centro de Habilitação e Reabilitação para crianças. O nosso lá em Rio Grande é o SER 2. Então, ele é um centro de reabilitação de deficiências físicas e intelectuais. Existem o SER 4, que é física, intelectual, auditivo e visual. Olha! Então, lá na PAI a gente só trabalha físico, né? Fisioterapia, muita gente, né? Com amputados, Sim. AVC, né, dificuldades motoras. E o intelectual, que é entre o autismo e a deficiência intelectual também, que a gente faz a reabilitação. Olha, eu nem nunca ouvi falar como que é o nome. Um SER. Mas SER, também, provavelmente vai ser mais difícil de encontrar do que uma PAI, né? Sim. Porque a PAI, a gente, pelo menos, o A pessoal PAI ainda a conhece. gente já direciona, porque as crianças, quando é muito pequenininha e tem um comprometimento, tem um atraso maior no neurodesenvolvimento, quando a criança já tem 2 anos e não fala nada, tá aprendendo a andar agora, não tá nem no comecinho, no pezinho, no desfraude. Quando você vê que tem um atraso muito grande, já dá para matricular ela na PAI. Ela recebe dentro da escola, ela recebe todas as terapias, as estimulações, para quando for pro primeiro aninho, já pode ir para a rede regular. Olha que legal. Exatamente. Tá vendo? Isso é muito importante saber, né? E a PAI é uma grande referência, né? Sim. Todo mundo fala a PAI, todo mundo já sabe, né, do serviço que oferece à comunidade. Perfeito. Nossa, a PAI, meu Deus. E assim, como a mãe no comecinho já consegue entender, esse é para as duas, né? A mãe já consegue saber, poxa, ele tem sim alguns sintomas, alguma situação ali parecido com autismo. Como que ela consegue? Eu vou até, né, colocar aqui para ilustrar um recorte clínico, né?
de uma mãe, né, quando o filho foi diagnosticado com 2 anos, ela lutou muito, porque ela falava para a família, eu tenho certeza que meu filho tem alguma coisa que eu não sei o que é, e a família, não, você tá louca, você tá vendo coisa onde você não tem, sim. Porque para a família, a mãe é louca, a mãe é exagerada, sim. Né, e ela, não, eu tenho certeza. Não, você tá louca, você tá procurando pelo em ovo. E ela foi atrás. E realmente foi realizado o diagnóstico de autismo nível 1. Uhum. E fazendo todo esse processo de avaliação, porque investiga-se desde do nascimento, da gravidez, como foi a amamentação, de tudo isso, né? Então é muito complexo, muito completo. E ela dizia assim, conversando com os profissionais, eu consegui ver sentido. Por exemplo, quando eu amamentava o meu filho, eu estava com ele nos meus braços e ele não me olhava. Então, relatos, olha, ele começou a andar, aí eu jogava a bolinha para ele, né, e ele não devolvia a bola para mim. Entendi. Então, são exemplos práticos que eu estou colocando aqui. Perfeito. São exemplos reais. Aquele da pontinha do pé, doutora? Também. Andar na pontinha do pé, né? Porque é sensorial. É aquela assim, aflição de colocar o pé no chão. Então, anda igual bailarina, né? Sim, sim. E então, aflição com roupa. Então, são sinais, né? Esses são os primeiros sinais que uma mãe pode ver. Não significa que essa criança é autista, mas significa que talvez teria que ter uma atençãozinha um pouquinho melhor ali, né? Porque assim, na dúvida, né, vá procurar um especialista. Curva, né, do que é esperado. É importante. Teoricamente, do padrão, né, doutora? E assim, por exemplo, essa mãe acabou de perceber que a criança tem essa situação de não olhar no olho, ela brinca muito ali sozinha, ela não consegue devolver o brinquedo, anda na pontinha do pé. O que você orienta essa mãe, a primeira coisa que ela tem que fazer? Primeiro ela procura o pediatra, ela procura conversa com o médico. Tá. Aí ele vai poder analisar junto com aquela família critérios que existem, né? Perfeito. Então, se ele realmente tiver dúvidas, ele vai encaminhar para o neurologista infantil. Aí começa toda a investigação. Né? E a avaliação neuropsicológica é uma profissional especializada. Tá. Então, são testes. Que ela vai orientar de uma forma correta. Sim. Essa mãe que está com essa dúvida. Isso. E vai fazer testes na criança também, dependendo da idade, claro, né? Perfeito. E, então, ela vai... são padrões científicos para realmente fechar um diagnóstico, porque não pode para não ter dúvidas mais. Então não é achismo, não é achismo, é ciência. É ciência, é comprovado estudo, cientificamente. Perfeito. Porque as mães, elas sofrem muito mais por não saber o que está acontecendo com o seu filho. Com certeza. Do que muitas vezes a mãe, ela recebe o diagnóstico, ela fala assim, nossa, doeu ouvir. Sim. Tirou o meu chão, mas agora eu sei o que o meu filho tem. E eu vou poder ajudar. Eu vou poder ajudar. Exato. Eu acho que você falou tudo, é exatamente isso. Poder estender a mão para um filho, porque é muito triste o filho ter uma situação ali que você não sabe nem, né? Sim. E assim, doutora Aine, o que eu posso falar, o que você poderia falar pra gente de um ambiente perfeito para essa criança? Por exemplo, eu tenho um filho autista. O que seria um ambiente perfeito para ele? O tratamento? Como que seria? O mundo ideal, né? Seria que ele fosse acompanhado por todas as terapias, independente das suas dificuldades, assim, né? Todas as especialidades que eu digo fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, né? Que a equipe fizesse mesmo essa... A criancinha pequenininha, quando ela ainda não pode ser avaliada dependendo do bebezinho, né? Mas se você tem um bebê de 7 meses, 8 meses, que você tá percebendo que já tem algum... Existe a estimulação precoce também. Olha! Lá na PAI tem feito o serviço de estimulação precoce. Então, ele vai pra terapia, o bebê de 1 aninho, vai pra terapia, não vai avaliar, ele vai estimular, vai receber estímulo. Porque tem muita criança que tem os pais analfabetos, sim,
que vive numa realidade ali onde a criança não recebe estímulo nenhum. Exatamente. Nem estímulo nenhum. Então, ela não vai conseguir desenvolver, né? Falando na questão de leitura escrita, né, da parte da aprendizagem, a leitura, eu atendo muitos lá na PAI, 99% dos meus pacientes, a queixa é de dificuldade de aprendizagem que não lê e não escreve. Sim. A leitura e a escrita, ela não é uma habilidade instintiva nossa do ser humano, né? Como andar, falar. Sim. É aprendido e exige muito do nosso cérebro. A gente pensa que não, a gente lê ali com facilidade, mas exige muito do nosso cérebro, exige muito mesmo, mais do que a gente possa imaginar, porque foi o humano que inventou essa questão de leitura e escrita nossa. Então, se tiver uma coisinha ali, né? Uma coisinha ali errada, uma velocidade de processamento, um déficit de atenção, vai dificultar a vida daquela criança 1 milhão de vezes. Entendi. Né? E às vezes o pai não tem noção disso. Os pais não aprenderam. Sim. Quer que o filho aprenda. A falta da informação, né? Quer que o filho aprenda, não aprendeu, mas também não sabe o que fazer. Então, desde pequenininho, se já for estimulado com joguinho, com brinquedos pedagógicos, vai fazer. Às vezes a criança não fala nada. Começa a fazer 3 meses de terapia, sai falando. Exatamente. Né? Exatamente. Então aí você vê que não era uma criança autista, não era até, ou pode ser que seja, mas ali o que faltava mesmo era o estímulo. Exatamente. Então, o ambiente perfeito seria esse estímulo quanto antes para essa criança, que ela não consiga, às vezes até ela nem tem nenhum tipo de síndrome, mas só por não estar sendo estimulada, essa criança acaba ficando atrasada. Com certeza, né? Existe a deficiência pelo meio social. A criança não nasceu deficiente, ela se tornou por não receber estímulo a vida inteira. Não foi pra escola, não aprendeu, chegou aos 18 anos, não sabe escrever o nome. Entendi. Existe, né? Porque quando você chega no nível, numa idade adulto, é esperado que o adulto faça isso, isso. Se ele não faz, ele vira um deficiente intelectual. Porque ele não sabe o básico. Vai de encontro com o que você falou lá atrás pra gente sobre essa sinapse, a parte cognitiva que acaba não foi estimulado na época certa. Então, todo mundo deveria saber um pouquinho sobre autismo. Todo mundo, qualquer área. Seja a pessoa balconista da padaria, do mercado, na farmácia, no hospital, atendente no banco. Porque é a neurodiversidade. Né? Então, existe as pessoas atípicas que estão tomando cada vez um número maior aí no mundo. Exato. E as pessoas cada vez mais não conseguem lidar com isso, né? Sem informação, sem nada, né? Sem informação, sem nada. Para poder lidar com essa situação. E assim, o número de diagnósticos cresceu muito do TEA. Então, antigamente era uma coisa assim esporádica, né? E agora a gente, andando na rua, a gente, né, consegue visualizar as crianças com o cordãozinho, né? Que tem aquela característica, né? Bem certinho. Mas eu vi um artigo esses dias que estava falando a porcentagem. Não lembro certinho, mas é enorme. Aumentou muito. Entre 100 crianças, 20 autistas. Muito. Por isso que a sociedade tem que se conscientizar, né? Mas assim, puxando aqui para a clínica psicológica, eu falo assim para você que hoje a clínica psicológica é uma clínica do autismo e a clínica do luto, que engloba toda essa questão dos transtornos ansiosos, questão dos transtornos depressivos, fobias. Sim. Porque envolve toda essa variedade que estamos hoje vivenciando, tanto dentro do consultório como fora. Exatamente, na sociedade, na nossa né? sociedade. A gente precisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Sara. Por que você nasceu? Por que Deus falou assim, olha, é a Sara que vai nascer e não é essa daqui? Qual que é a sua maior missão aqui na Terra? Eu sempre termino meu pódio com essa pergunta. Ai, que pergunta linda! Né? Olha, eu consigo responder essa com a palavra cuidar. Cuidar do próximo. Cuidar. Estou aqui para isso. Porque meu trabalho que eu amo não é um trabalho, é uma missão. Perfeito. Porque é uma missão fazer com que a pessoa que entra na minha sala, que ela saia melhor
Ah, que lindo. Deus Então, abençoe amém. Esse é meu grande objetivo na vida. na vida. E assim, até um recorte muito rápido de um caso clínico, que aqui eu vou usar o nome fictício de Maria, né? Então, a Maria, com 4 aninhos de idade, ela chegou para atendimento, aí ela me viu, né, pela primeira vez de jaleco branco, aí ela descompensou, ela começou a chorar desesperadamente, e injeção, eu não Sim. quero injeção, né? Olha como associa, né, essa coisa do, né? E aí eu falei, não, a tia não vai dar injeção, a tia vai brincar, e você pega os brinquedos, enfim. É a síndrome do jaleco branco, Sim, né? Sim, exatamente. Eu 2 meses atendendo essa criança, porque o tempo de atendimento é de meia hora, porque é o tempo que a criança aguenta também. Tá. Né? Então, isso é importante também falar. E impressionante, nesses 2 meses, quando dava 15 minutos, ou seja, a metade da sessão, ela ficava se contorcendo na cadeira e super incomodada. Aí eu tinha que interromper, porque ela pedia para a mãe para ir ao banheiro fazer o número 2 e ela fazia. Então, olha só, é um padrão de comportamento que ela colocou ali naquele momento, porque ela não estava aguentando a relação. Então, isso ela estava me falando isso, corporalmente. Ela estava falando assim, para mim é difícil relacionar com você, e se relacionar com o outro. E aí, é um grande desafio, né, pra gente. E aí, ela, numa dada sessão, ela desenhou numa folha de sulfite um bonequinho palito, que a gente chama, né? E eu falei para ela, quem é esse aqui? É você, Maria? Isso 2 meses sem olhar para mim, sem interagir comigo. Aí ela não respondia. Aí ela pegou um giz de cera e rabiscou a boneca, pegou a tesoura e cortou a folha, né, ao meio. Aí ela olhou para mim, pela primeira vez em 2 meses. Em 2 meses e falou assim, respondeu. Dodói, conserta. Olha isso, Aí, né? nossa, aquilo me deu uma emoção tão grande. Eu falei, que coisa linda. Ela entendeu que o objetivo de eu estar ali era para cuidar e não era com injeção. Sim. Aí eu peguei uma folha de sulfite, eu recortei uma tirinha, coloquei a cola. Perfeito. E coloquei no remendo. Eu falei, olha, curativo. Perfeito. E aí, a partir de então, ela não foi mais ao banheiro. Ela conseguiu entendeu. aguentar a meia hora. E então, essas Do intervenções... jeitinho dela, né? Ela conseguiu entender o que você estava fazendo ali. Muito bom. O nosso trabalho é artesanal. Por isso que eu falo, é pôr a mão na massa junto, Perfeito. É brincar junto. Tá certo. E você, doutora Aine, por que você nasceu? Eu vou copiar a Sara. Eu acho que todos os profissionais, né? Todos nós profissionais da saúde que trabalhamos com essas minorias, né? Que são as crianças com deficiência, que são... A gente luta por eles, a gente quer... Eu trabalho com muitas crianças que estão lá na escola e a vontade é ir lá e falar, não faz assim, faz, né? A gente não pode... Claro, a gente interferir no trabalho da escola, mas a gente quer cuidar, a gente sabe que aquela criança tem capacidade, a gente sabe que ela pode evoluir. Acredita, a gente acredita que aquilo que tenha, né, ela possa ser independente na vida, ter autonomia. Então, a gente luta por essas coisas, né? Para essas pessoas que são menos vistas na sociedade aí, que não tem... Né, muitos não conhecem o mar porque não tem acesso. Muitos não conhecem. Então a gente... Até shopping, né? Não conhece shopping. Né? É bem incluir isso mesmo na sociedade as crianças com deficiência, com transtornos, autistas. Né? Para poder a gente... Olha, para mim é uma grande satisfação, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, porque na minha família eu tenho, sim, pessoas que eu precisei, sim, dar pai, né, com meu irmão, e o trabalho de vocês é excepcional. Deus, é como se Deus colocasse a mão em vocês, assim, e falasse assim, olha, essa aqui é a sua missão, vai lá, filha, e o mundo vai ficar melhor só pela existência de vocês. Meu muito obrigado mesmo, porque assim, eu sempre falo muito isso, preconceito sim das crianças especiais, elas não têm o direito de ir e vir, elas não têm direito de se comunicar, elas não conseguem, até a questão da alimentação,
é mal visto porque acha que é frescura. Então, vocês duas terem vindo aqui e a Vivax, claro, de abrir esse espaço para a gente estar levando para a sociedade essa conscientização, eu tenho certeza que vai abrir mais espaço para outros profissionais como vocês, que eu acho que não são bem vistas, assim, eu acho que vocês têm que ser muito mais reconhecida pelo trabalho que vocês fazem e que Deus abençoe muito, tanto a família de vocês, a vida de vocês, porque o trabalho de vocês é ímpar, viu? É isso que a gente espera da sociedade. Da sociedade. Não é o capacitismo que hoje em dia, né, um termo muito Sim. usado, que é, ai, tadinho, eu vou pegar isso pra ele. Não! Sim. Né, a gente tem que inserir, tem que Sim. adaptar aquilo pra eles, porque eles fazem parte da Exatamente, sociedade, né? é aprender para não depender, Isso. né? A gente sempre fala muito isso. E assim, eu quero agradecer ao presidente, né? O Senhor José. Seu José, né? Seu José, muito obrigado por liberar essas duas profissionais, megas profissionais aqui. E muito bom também a gente conseguir trazer para a sociedade o trabalho de vocês, que é feito com maestria. Rio Grande da Serra, a PAI de Rio Grande da Serra está de parabéns. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. E obrigado por tudo e por tanto. Amém. Obrigada. Gente, semana que vem estaremos aqui com mais novidades para vocês. Não saiam daí, porque a gente sempre vai trazer coisas boas para sua qualidade de vida. Um beijo aqui na Vivax. Não percam.